Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar de numerologia, falar de coisa boa, falar de autodesenvolvimento. Então, a numerologia é um campo que examina muitos dos números que compõem a nossa data de nascimento e também o nosso nome. As pessoas que já fizeram um mapa numerológico comigo, ou que já estudaram esse assunto, veem que a gente é uma riqueza de detalhes, a gente é uma riqueza de coisas. Como uma mina de tesouros que a gente precisa explorar, se aprofundar verdadeiramente para compreender todas as joias preciosas que tem dentro de nós mesmos. Então veja só, uma coisa que é muito importante que a gente vai começar a tratar aqui hoje, aqui na página, é justamente a respeito do dia do nascimento. Porque a data de nascimento em si, o dia, mês e ano do nosso nascimento, configura uma lição um pouco mais ampla, vamos dizer assim, uma coisa geral da nossa vida. Mas o mês traz uma coisa específica, o ano traz uma coisa específica, e o nosso assunto aqui de hoje, o dia de nascimento, também traz alguns aprendizados específicos. Que a gente vê que as opções que tem de dia do nascimento vai de 1 até 31, do dia 1º do mês até o 31º dia do mês, e cada um tem sua especificidade. As pessoas todas nascidas no dia vinculado ao 1, seja o dia 1º, o dia 10, o dia 19, o dia 28, elas têm um traço comum, que é essa vibração do número 1, essa força do eu quero, essa força primordial da sabedoria individual que permite à pessoa conduzir a própria vida, com um pouco de foco, um pouco mais de clareza do que talvez os outros 8 números, mas tem uma diferença, porque a pessoa do dia 1º, ela traz essa energia na sua forma mais crua, de certa forma. A pessoa tem uma força de vontade, tem um querer, que às vezes ela precisa até ficar alerta para não atropelar as necessidades dos outros, para saber respeitar, compreender a individualidade alheia, porque muitas vezes para essa pessoa do dia 1º pode parecer que só o meu lado interessa, só o que eu penso é o certo. Então a pessoa tem que tomar um cuidado a mais do que as outras pessoas com as faces do egotismo, do egocentrismo e entender que essa força de liderança tem que ser uma força que une. Eu venho examinando muito isso e cada vez que eu estudo mais a vida de pessoas iluminadas que tiveram na Terra, eu vejo que uma liderança verdadeira, ela une. A energia da liderança é a mais presente no número 1. Então a pessoa do dia 1º tem que aprender justamente a individualidade dela e saber lutar pela sua independência, saber lutar pela sua autonomia, pela sua autorrealização. Porque às vezes se apresentam obstáculos no sentido da persistência e a pessoa começa a ficar chateada que as coisas não estão acontecendo na hora dela, no tempo dela, no jeito dela, porque às vezes não sabe esperar muito bem, mas é preciso ela aprender que a vida da pessoa número 1 exige persistência. Isso já muda para uma pessoa, por exemplo, nascida no dia 10, porque essa energia do 1 com o 0 já permite a pessoa ter uma visão mais ampla da realidade. Ela já tem uma facilidade maior de ver que cada um é 1, porque ela já atravessou a caminhada de 1 até 9, de certa forma, talvez em outras encarnações, talvez em outros tempos. Mas o que ela traz de essencial nessa encarnação, nesse momento, pelo estudo da numerologia dentro do número 10, é essa visão mais ampla, de como angariar suas energias e também a das pessoas ao redor num objetivo maior. A pessoa número 10, ela tem um foco muito grande no crescimento, na expansão pessoal. Enquanto às vezes a pessoa número 1, o objetivo dela, quando ela chega, está resolvido, está tudo bem, ela aceita aquilo, a pessoa número 10, ela tem uma visão mais expansiva. Ela quer crescer mais, ela vê que algo mais é possível, ela vê que existem outras opções, ela vê que existem outros caminhos. O 10, essa energia do 0 na numerologia, é o ovo cósmico. O 0 representa tudo é possível, inclusive nada. Então, quando se junta do 1, ou do 2, ou do 3, que a gente vai falar nos próximos vídeos, isso intensifica a vibração do número que apresenta primeiro. Então, o 10, o 1 e o 0 é um 1 dotado de uma super capacidade de realização, de ver as coisas um pouco mais além, de ver uma forma mais intensa de realizar as coisas, uma forma mais profunda de realizar as coisas da sua intimidade, da sua essência primordial. Então a pessoa número 10, por conta de ter todos já esses aprendizados, ela consegue direcionar as coisas com um pouco mais também de clareza, um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de paciência para entender o tempo das coisas, mas não é uma pessoa que tem menos necessidade de aprender justamente o jeito de fazer as coisas, porque não é pela teimosia que essa pessoa vai conquistar, não é pela arrogância que essa pessoa vai conquistar as coisas, é sim pela comunhão com os outros pensamentos. E a pessoa do dia 19, a grande diferença está justamente na presença do 9. Aí por que o dia 19 entra aqui dentro do 1? Porque se você somar 1 mais 9, você tem 10, e 1 mais 0 tem 1. Ou seja, 1, 10 e 19 são perfeitamente ligados. Às vezes a pessoa do dia 10 pode apresentar as coisas da pessoa do dia 1,
Às vezes a pessoa do dia 19 pode apresentar as coisas da pessoa do dia 10 e das pessoas do dia 1, porque ela já está trazendo tudo aquilo dentro dela numa outra face. Mas a diferença do 19, por ter essa vibração que vai do 1 até o 9, ela tem uma preocupação maior com a humanidade. Para as pessoas dos outros 2 dias, do dia 1º e o dia 10º, é mais fácil se preocupar só consigo, só, por exemplo, um pai ou uma mãe de família se preocupar ali só com a sua família, só com as suas coisas, com o seu objetivo pessoal. Às vezes esse objetivo pode ser, por exemplo, uma paz no mundo, uma realização maior, uma prosperidade, uma coisa altruísta verdadeiramente. Mesmo a pessoa do dia 1º, do dia 10º, mas na pessoa do dia 19, ela sente mais. A fraqueza da pessoa às vezes está justamente nisso, porque o número 9 é um número muito ligado às emoções. Enquanto o 1 é mais mental, é mais objetivo, é mais lógico nas suas atribuições, o 9 é muito sentimental. Porque ele sente a dor do mundo, ele se preocupa com a humanidade, ele quer fazer alguma coisa e aquilo mexe com ele. Muitas vezes, a pessoa do dia 19, por mais que ela tenha um objetivo, que ela tenha um sonho, às vezes os próprios sentimentos dela atrapalham. Às vezes é uma pessoa muito dramática, que não entende que existe um tempo das coisas, que não entende que é preciso manter um controle pessoal. Às vezes são pessoas muito intempestivas, muito instintivas, e aquilo não facilita ela chegar onde ela está querendo. Ela tem que, sim, entender que a força do que ela quer fazer e a força do que o mundo necessita tem que se unir. Às vezes a dificuldade da pessoa é justo essa. Ela está olhando muito para o mundo e pouco para si mesma. Principalmente quando a pessoa vem para a Terra num momento que a humanidade está passando testes, está passando travessias, balanços. É muito fácil a pessoa se esquecer de si, a pessoa do número 19. Que pode se apresentar também em outros elementos do mapa, é um número muito forte na vida da pessoa, mas que chama a pessoa a perceber o papel dela perante a humanidade. Dentro do tarô é associado ao arcano do Sol, que isso é assunto para um outro vídeo. Então a pessoa do número 1, mas especialmente a do dia 19, entender o Sol com esse símbolo de humildade, que mesmo sendo a fonte da vida, a fonte de toda a nossa existência, é humilde o suficiente para ceder um lado da Terra para a Lua. Então a pessoa do dia 19, especialmente, ela tem que entender que não tem como resolver tudo. A gente tem que entender que, por mais que a humanidade tenha muitas demandas, muitas mesmo, a gente tem que olhar para si e determinar, bom, o que eu vou fazer? Qual a batalha que eu quero lutar? Porque a energia do 9 traz um senso de batalha, traz um senso de resolver as coisas que estão acontecendo. E às vezes a pessoa do dia 19 tem dificuldade de conseguir filtrar isso, separar o que é dela realmente e o que é, por exemplo, uma expectativa, o que é que ela está fazendo pelos outros. Porque às vezes essa pessoa faz muita coisa e no fim das contas se sente injustiçada, se sente faltando reconhecimento por parte alheia, mas é ela que tem que se reconhecer. Mas para se reconhecer, primeiro tem que se conhecer, perceber seus sentimentos, seus pensamentos, suas vontades individuais, para daí dar um passo em oferecer isso para a humanidade. Voltando, por exemplo, do Sol, ele faz brilhar. Ele não faz água, né? Não verte água do Sol, ele não faz florir, né? O Sol, ele em si não floresce, mas por causa da luz dele, que tem o movimento da água que chove, por causa da luz dele, que tem o movimento da natureza, que as plantas florescem. Então, a função dele é uma só, mas essa uma função dele propicia uma série de outras coisas acontecer. E também, se alguma coisa deu errado hoje, amanhã o Sol vai se levantar novamente. Então talvez você nem seja do dia 19 e esteja se encaixando dentro dessa mensagem. Aí, que legal, né? Entender a persistência. Se não deu certo hoje, pode dar certo amanhã. Se não deu certo ano passado, pode dar certo nesse ano. Ou nessa semana. Ou nessa encarnação. Entender o ritmo do tempo, o ritmo da vida como um todo. Tá? Para facilitar as coisas para você mesmo. E você entender também essa analogia de que a luz do Sol, que é a luz dele, que faz o movimento da água, o movimento da natureza, das flores. Você entender também que a sua virtude central, aquilo de mais belo que você tem a oferecer para a humanidade, aquilo pode causar um movimento positivo também. E isso é uma das coisas mais importantes. Mesmo que a sua ação seja focada aqui num espectro de coisas, isso pode ter uma consequência muito positiva, fazendo muitas coisas belas acontecer na Terra. E isso nos leva então para o próximo número do número 1, que é o dia 28. Uma pessoa nascida no dia 28 é a mais diferente de todas as 4. Porque em vez de trazer, por princípio, o 1, ela já traz o 2.
e já é uma pessoa que a natureza dela, por mais que tenha uma força de liderança, tanto quanto o 1, o 10 e o 19, é uma liderança voltada para que todos fiquem bem. É a pessoa que tem mais dificuldade de dizer não, é a pessoa do dia 28, de todas essas 4, tá? É a pessoa que tem mais dificuldade de se opor ao pensamento do outro, é a pessoa que tem mais dificuldade de separar do que está sentindo, porque enquanto o 1 é a vibração do pensamento, o 2 é a vibração do sentimento. Então a pessoa do dia 28, ela sente primeiro as coisas e daquilo ali ela vê uma forma de organizar as soluções, organizar o que pode ser feito, administrar internamente como uma gestão pessoal para poder, junto às pessoas, daí administrar no sentido de uma solução maior para que todas as pessoas prosperem. É uma energia de liderança voltada para que todos fiquem bem. Não tem como a pessoa do dia 28 querer ser feliz pensando só em si. Ela precisa aprender a olhar para o mundo, olhar para os outros, mas também precisa aprender a estabelecer um equilíbrio, para não viver em função de se sacrificar. Né? Às vezes a pessoa do dia 28 é tão preocupada com o outro, com a família, né? A família dela, com as situações ao seu redor, que se esforça arduamente e não chega onde está querendo ainda. Porque vive em função do outro também. Então tem que ter muita atenção com, no final das contas, conseguir realizar os seus propósitos. Porque 2 mais 8, 10, 1 mais 0, 1. A pessoa sente essa necessidade de se realizar. Mas também não tem como separar essa preocupação com a humanidade. É um equilíbrio muito delicado esse daí. De conseguir se perceber e dentro dessa autopercepção realizar o que é necessário ser feito pelo mundo, pelo outro, pela família, pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pelo semelhante. É diretamente atrelado isso na vibração da energia da pessoa do dia 28. Ela conseguir perceber uma forma de unir esses dois lados. Poder se equilibrar, poder fazer esse casamento interior, vamos dizer assim, entre esses dois polos. Porque a energia do dia 28, essa força do 2, a gente pode considerar ela como algo feminina. Mas essa somatória que volta para o 1, a gente considera algo mais masculino. Então a pessoa dentro de si fazer esse casamento alquímico, essa fusão desses dois polos para poder justamente realizar seus objetivos. Porque dentro da pessoa do dia 28 tem grandes sonhos. São pessoas que têm uma capacidade de por conta dessa visão das pessoas ao seu redor, às vezes intuitiva, por conta de um entendimento que passa muito mais pela empatia do que pela razão, muitas vezes, a pessoa consegue ver uma realização, um sonho muito maior. Consegue ver um jeito de trazer para as pessoas uma prosperidade, um avanço pessoal que os outros números, 1, 10 e 19, não estão vendo ainda. Porque é a pessoa que sente primeiro aquilo que é do outro. Então tem uma força muito grande aí de liderança, no sentido de inspirar as pessoas, no sentido de motivar, no sentido de mostrar que aquela pessoa ali, o que ela tem de positivo dentro de si. Dentro desse exemplo que a gente falou no começo, essa analogia da mina de tesouros, o 28 é uma pessoa excelente para encontrar o que tem de belo no seu semelhante. Então, espero que isso tudo tenha feito sentido para você, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Vamos continuar aqui nos próximos vídeos falando dos números de 2 até 9, as datas de nascimento, os dias. Qualquer dúvida tem aqui os comentários, e se você achar que alguém que você conhece vai se interessar por isso, encaminha o vídeo para essa pessoa. E lembrando, a gente está aqui estudando, estamos aprendendo juntos para poder, com a força do autoconhecimento, ter mais paz, mais prosperidade, mais autorrealização na nossa vida. Valeu!